manhã a gente recebe vocês aqui. E eu falo hoje em nome do laboratório do Fronteiras, Laboratório de História Ambiental da UFFS, em nome do mestrado em História da UFFS, do curso de graduação em História da UFFS e da UFFS em geral. Falo também em meu nome, eu sou o professor Clayton Márcio, para quem não me conhece, sou professor de História da Fronteira Sul, sou professor do mestrado em História. Falo também em nome da professora Samira Moreto, que está hoje na organização do 3º Congresso Mundial de História Ambiental, que vai ser justamente iniciado nessa segunda, e também do professor Marlon Brandt, também, que é um dos organizadores do evento, assim como nós dissemos que somos os 3 coordenadores do Laboratório de História Ambiental. Reitero que é com muita satisfação que eu vejo vocês aqui nesse sábado, porque é para vocês que a gente faz esses eventos, num dia de férias, agora em julho, dizendo que essa é uma iniciativa do laboratório para discutir história ambiental e os problemas políticos que a gente vive hoje. Então nós temos 2 palestras agora marcadas já. Hoje o professor Frank vem falar conosco, e no dia 5 de agosto, segunda-feira, a professora Roberta Giassilo, professora italiana que hoje está vinculada ao Royal Institute of Technology de Estocolmo, na Suécia. O gancho inicial dessa palestra, então, são os sistemas políticos autoritários e as transformações ambientais, porque são duas temáticas muito oportunas na atualidade e que a história tem muito a nos ensinar, principalmente da experiência germânica, a experiência italiana, que a gente, a partir daí, pode pensar algo a partir dos nossos estudos e das nossas experiências. Então, acompanhem nossas atividades, sigam no Facebook, o Laboratório Fronteiras. Nós temos grupos hoje de História Ambiental, grupos de estudos no laboratório. Estamos formando também um grupo de História Política e História Ambiental, que muito nos motivou também a essas palestras que a gente apresenta a vocês. Ou seja, a gente está se movimentando o tempo todo, é fronteira em movimento. Participem, estejam atentos, não é sempre que a gente tem um pesquisador do Quilate, do Frank, disponível para fazer, além dessa palestra, uma conversa pós. Então nós vamos organizar a fala dele em mais ou menos 20 a 30 minutos, e depois vocês têm um tempinho aí para tirar questões, curiosidades, porque o Diego também pode nos ajudar. Agradeço imensamente ao Diego, nosso tradutor. Introduzo rapidamente o Frank, o palestrante de hoje, que é germânico, nasceu na Alemanha, já esteve ligado a vários dos maiores institutos de história ambiental da Europa, do mundo, teve uma grande carreira, principalmente na Alemanha. Ele já foi ligado ao Rachel Carson Center e a outras universidades, e atualmente está trabalhando na Grã-Bretanha, mais especificamente na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Antes de passar então a palavra ao Frank, eu gostaria apenas de apresentar e passar a palavra aos representantes do campus ou da reitoria. No caso, hoje eu estou apresentando a vocês o professor Antônio Inácio Migliori, não apenas como representante para a abertura do evento da reitoria, mas também para parabenizá-lo e tornar público a quem não conhece que ele é o mais novo laureado com o Prêmio Bávaro de Proteção Ambiental. É um dos mais importantes prêmios de proteção ambiental do mundo, e que nos faz ter bastante orgulho dessa trajetória do professor, que tem consolidado uma luta contra os transgênicos, não só no Brasil, mas também em nível mundial, e por isso merece esse destaque. E eu passo a palavra agora para fazer a introdução da palestra, e depois convido a tomar um assento conosco. Obrigado.
Bom dia a todos e todas. Hoje a presença do Frank aqui é muito animadora, porque nós estamos vivendo um contexto difícil. Não sei se dá para dizer difícil, digo terrível, nesse país. E trazer para nós uma reflexão sobre a relação que existe entre a conservação ambiental e o conservadorismo na política. Que existe uma forte presença dos movimentos ambientalistas também de extrema-direita, né, no mundo. E refletir isso do ponto de vista do nazismo é uma experiência única que nós podemos ter aqui hoje. Eu convivi um pouco na Áustria com esse dilema, eu falei isso para o Frank no início. Uma parte do movimento nazista na Áustria que é oficialmente permitido, né, o vice-chanceler atual e o governador de um grande estado, que é o estado de Kärnten, na época, né? Que era o Jörg Haider, que inclusive morreu num acidente, que alguns consideram atentado, etc. O movimento dos laranjas, Partido Laranja lá, eles se assumiam claramente contra transgênicos e tinha um problema de lidar com isso, porque imaginava que a tradição dos ambientalistas deveria ser mais ligada à esquerda, né? Então tem toda essa relação com a extrema-direita, inclusive, não é só com a direita. As causas ambientais e a conservação ambiental também como conservadorismo na política, né? Então eu fico muito feliz de poder ter o Frank aqui, e ainda mais por ser de Münster, né? Que é uma cidade ao lado de Osnabrück, a 50 quilômetros, né? Onde eu realizei meu doutorado, há uns 15 anos atrás. E as duas cidades, Osnabrück e Münster, são consideradas, do ponto de vista da história, cidades da paz, porque lá foi encerrada a Guerra dos 30 Anos, o famoso Acordo de Paz da Westfália. Em Münster, os católicos, e em Osnabrück, os protestantes. Eles conseguiram fazer um acordo de paz que os caras assinam em duas cidades diferentes. Interessante. E fazendo então assim a abertura do tema, a Universidade Federal da Fronteira Sul precisa cada vez mais também buscar o seu espaço internacional. Nós sabemos que isso é uma necessidade, mas também é uma oportunidade destacar isso, né, Clayton? Mais uma vez o Clayton aqui uns meses estará lá no Rachel Carson Center em Munique, né? Um importante parceiro nosso na discussão da história ambiental, mas também dos problemas ambientais do mundo, né? Leva o nome da principal pesquisadora contra agrotóxicos, que escreveu Primavera Silenciosa, e tantos que estarão lá em Florianópolis, né? Possivelmente. Foi através disso também se estabeleceu a relação aqui com o Frank, que hoje à tarde estará nos acompanhando numa lavoura de soja, que não existe, né? Nessa época, lavoura de soja, mas onde a soja esteve, há pouco, colhida, e também num assentamento. Queria só manifestar para vocês, assim, que nesse momento em que a humanidade passa a colocar a temática ambiental com uma certa urgência, nós também, como acadêmicos ou como cientistas, né, estamos diante do desafio de conseguir compreender o que é possível construir em termos de produção científica para contribuir para que esse mundo seja, pelo menos para as próximas gerações, com as mesmas condições que nós temos. Não sei se nós vamos conseguir fazer isso. Sabe, nós sejamos a primeira geração que pode dizer que as outras anteriores tiveram uma qualidade de vida pior que a nossa, e nós somos a última a dizer que nós melhoramos, porque as próximas dificilmente conseguirão melhorar diante dos problemas ambientais que estão previstos, né, já para acontecer. Para os revolucionários, né, quem sabe o capitalismo não consiga ser simplesmente superado sem que se também discuta a relação do ser humano com a natureza durante esse processo. As experiências pós-capitalistas que nós tivemos também tiveram esse grande dilema, né, da destruição ambiental, em um nível até pior do que os próprios capitalistas industrializados. Então ter o Frank aqui conosco é uma alegria, uma honra. Eu fiquei muito feliz, evidentemente, com esse prêmio da Baviera, mas a Baviera ocupa um espaço que, para muitos, às vezes, não é visto do ponto de vista geográfico,
é o maior estado agrícola de camponeses da Alemanha e é o estado que faz a fronteira com os Alpes. Não é o único que faz fronteira com os Alpes, tem também a Suábia lá do outro lado, mas é a região que mais resistiu historicamente em termos ambientais. Até porque lá não pode botar trator naqueles Alpes, né? É difícil fazer mecanização da agricultura naquela região, e lá se produziu um movimento conservacionista, que aí o Frank vai analisar que também conservador, né? É o estado mais conservador da Alemanha também, a Baviera, e quem sabe a Áustria seja um dos países mais conservadores em termos políticos hoje. E toda essa tradição dos Alpes, né, para mim foi importante do ponto de vista de compreender como é que o camponês pensa a questão ambiental. E esse camponês católico, conservador, às vezes de extrema direita, tem sido o camponês que mais resistiu à industrialização da agricultura, às monoculturas, à destruição ambiental, que outras regiões, enfim, já nem trazem mais como tema. Então, para mim foi uma experiência boa viver por lá e ter escrito um pouco sobre isso, mas hoje, evidentemente, o Frank está aqui para trazer isso no original, com um pesquisador de lá, e tem muita coisa a nos dizer. Eu aprendi uma palavra lá na região dos Alpes que eu nunca consigo mais esquecer. Uma palavra muito antiga. Eu nem sei se o Frank conhece essa palavra. Em alemão clássico é weil alles irgendwie zusammenhängt, né? Essa palavra do antigo austríaco, alemão, bávaro, significa porque tudo, de alguma forma, está interrelacionado. É uma palavra de sabedoria tão grande, não só porque tudo está interrelacionado, mas aquele de alguma forma. Porque de alguma forma está interrelacionado significa que se de alguma forma nós ainda temos que compreender. Isso a ciência tem que fazer. Ou quem sabe, só assim a ciência conseguirá produzir um mundo em que possamos viver melhor. Se entendermos que tudo está de alguma forma interrelacionado. A gente fala isso do ponto de vista da interdisciplinaridade, por exemplo. Mas hoje está interrelacionado com a presença do Frank aqui. Um mundo, ou então um outro mundo é possível integrando pessoas de vários lugares, olhando de diversas formas, mas de forma interrelacionada. Essa mensagem inicial, passar a palavra para o Frank. Nochmal vielen Dank, dass du da bist. E sucesso aí para todos os que querem acompanhar essa temática também do ponto de vista científico. Acho que vale uma dissertação no Brasil também. Como é que os movimentos conservadores lidam com a questão ambiental? Acho que é um tema que ninguém ainda está pesquisando. Ele traz isso da Alemanha com muito rigor científico e com muita propriedade, até por ter sido uma referência já nesse estudo em outros momentos. Está com o livro aqui, me presenteando, muito obrigado. Vielen Dank, viel Erfolg und wir sind gespannt auf den Vortrag. I will present, well, about the topic, how green was fascism, and maybe say a few words about my own path. One of the wonderful things about academic life is you always meet new interesting people and get new insights, and you travel to the end of the world and then you get a book in German to look at. It's, well, quite a journey to Chapeko. I hope that my English is clear enough for you to follow. I will try to speak slower than I usually do, and I'll hand over to my interpreter here on a regular basis, but as somebody who was born and raised in Germany, I'm very sensitive to the needs of people who do not speak or listen to their native language. In fact, I did not come to an English-speaking country until I was 23, so I hope I can make myself understandable and maybe tell a bit about what I think the merits of environmental history are and why we should try to teach it more, and maybe try to teach it in a way that is a bit different from
the environmental history that we conceived a few decades ago in some Western European countries and some American universities. We often tend to talk about environmental issues as side effects, unintended outcomes from policies. That's a very important part of our teaching, but I've come to realize in recent years, not least by listening to people from the global south, that maybe environmental history is about much more. It is about making a living, it is about making connections between different things. It is about how everything is connected to everything else. And there is a broader vision for environmental history that we can write. If we write about soybeans, we should talk about the side effects, what it means to plant GMOs, what it means to use pesticides, but we also need to talk about the need to feed the world. And there is a broader environmental history out there, and I hope we will make that clear at our upcoming meeting in Florianopolis. I'll hand over to the interpreter now. Eu vou falar um pouco sobre tópicos, eu vou falar um pouco sobre quão verde era a Alemanha nazista, eu vou falar um pouco da minha experiência como acadêmico, como nascido na Alemanha. Eu sei a dificuldade de pessoas que não escutam na sua língua nativa, e eu vou falar sobre a educação, como na história, da história ambiental, a educação da história ambiental é muito importante, e como a história ambiental ela vem sendo ensinada como um efeito colateral de algumas políticas de governo, que na verdade a gente deveria ver como o Andreoli falou, como um todo, como fazer making a living, fazer um modo de viver, um modo de se conectar com o mundo e com as outras pessoas. A história ambiental tem que ser modificada nesse sentido, e é muito interessante estar aqui com vocês em Chapecó. Eu vim desde a Alemanha para cá, e eu consegui até um livro em alemão aqui no Brasil, e é muito edificante e gratificante estar aqui conversando com vocês. Well, my presentation here is based on a book that I published a few years ago that I brought here, The Green and the Brown, A History of Conservation in Nazi Germany. The book itself has an interesting history which I would like to share with you briefly. I came to the topic because the German federal government asked me to look into this, and me and some other colleagues. The Green Party Secretary for the Environment, Jürgen Trittin, took the initiative to say we need a conference that looks into conservation in Nazi Germany, which is part of the soul-searching effort that Germans have embarked on to look at, well, what is the tradition that we are part of and how do we relate to this tradition. That was the initial impulse for me to look into this topic. Of course, then it went on with the classic work that historians need to do, go to the archive, look at the files that conservation people have worked and left for us, and that is one of the things that many people working on Nazi topics are doing. One of the interesting things about the Nazi movement is that it really left a huge paper trail, which is unusual for dictatorships. Very often dictatorships are very shy to leave a paper trail, not for the Nazis. They left a lot of documents, and going through that was the other part of the exercise. Eu vim com esse livro, me perguntaram eu fiz um trabalho de pesquisa e me perguntaram lá, o ministro da Meio Ambiente da Alemanha perguntou sobre o livro, e eu comecei a fazer um trabalho. Então, como todo historiador, eu fui para os arquivos, eu pesquisei sobre o assunto para saber chegar à alma alemã nessa busca da Alemanha para entender suas origens, entender como eles se relacionam entre eles. E durante esse trabalho eu descobri que a Alemanha tem, excepcionalmente, diferente de outras ditaduras, um grande acervo de papéis e documentos que outras ditaduras são muito geralmente não fazem isso, geralmente são muito envergonhadas de produzir muitos papéis e coisas. Na Alemanha nazista, ao contrário, produziu muitos papéis sobre, inclusive, a história ambiental da Alemanha durante o regime nazista. So this project really was a project that was historiographic as well as political from the outset, and that is what this conversation continues to be. When we talk about fascism and green politics,
We're talking about conversation that continues in our own time, most recently under the impression of right-wing populism that we are all familiar with. I think it is a good sign that we talk about. It's important to work through these experiences, and we talk about fascism. We should make that clear from the beginning that we talk about this as one of the defining traumas of our modern democracy, the collapse of democracy from within, and the change from a democratic system to fascism is an experience that haunts us and forces us to work through this. And I hope that I can show you some way to make sense of this experience that does not talk about something that happened in a faraway place 70 years ago, but something that raises important and challenging questions in our own time. Falar sobre o fascismo é uma tarefa difícil, falar sobre o colonialismo e todos esses personagens que nos assombram, inclusive, principalmente pela parte de que a democracia cresceu em um certo estado que ela se destruiu por dentro dela mesma, ela saiu dela mesma no movimento fascista, e eu espero conversar com vocês de uma maneira que o fascismo não fique só no livro de história como uma coisa que foi há anos atrás, mas sim uma coisa que nos consiga chegar até hoje, falando sobre o populismo de direita e todos esses movimentos que tomaram a democracia de assalto e destruíram ela de dentro para fora. When we talk about remembrance of the Nazi regime, I think it's important to realize from the beginning that there is a certain imbalance. The Nazis ruled Nazi Germany for 12 years, but our commemoration has focused exceedingly on the war years and specifically on the Holocaust in recent years. There is a lot of activism about Holocaust remembrance. We went to the City Museum yesterday, and I saw that there was a piece of art dedicated to memory of the Holocaust. That is something that is prominent. There's an International Day of Holocaust Remembrance. It's also interesting to see that right-wing populists somehow come back to this topic again and again, and inevitably stumble over this. Most recently Bolsonaro, when he said that the Holocaust can be forgiven, something that I came across when I prepared for this lecture. So the Holocaust is an important part of our memory, and it teaches us a lot about the horrors of racism and authoritarianism. Há um certo desbalanceamento entre a história nazista, porque os nazistas ficaram no poder por mais ou menos 12 anos. E o que a gente tem mais estudado durante a história é geralmente a guerra e, recentemente, a parte do Holocausto. E todos os movimentos atuais de direita, eles às vezes tendem a puxar de novo o Holocausto. E no caso do Bolsonaro, eu fiquei sabendo recentemente que o Holocausto, ele disse que o Holocausto poderia ser até esquecido. I don't know if you know, Frank, but Bolsonaro said that Nazi Germany was a left-wing movement. Mm-hmm. I don't know that, but I'm not surprised. That's a game that we've heard from Haider as well. That's shifting the thing, but it just shows that we are up to something here. When we talk about the crisis of democracy, when we talk about the challenges to open civil societies, this is something to work through, and this is something to look at. The Holocaust is an important part of this memory because it shows us where things can lead to. But if you look at the Holocaust, we learn very little about how we actually came to this point. We learn less about the path that we have taken. If you go, for instance, to the highly recommended Yad Vashem Holocaust Museum in Israel, you see a lot about what happened during the Holocaust and all its gruesome facets. But the prehistory, how we actually came to there, how the Nazis came to power, that is something that is talked only briefly in this year. And I think one of the advantages of the topic at hand, the environmental history of Nazi Germany, is that we need to look more at the early years of Nazi rule. Então, o Holocausto é muito importante para a gente entender os horrores que o fascismo chegou e como destruiu a nossa democracia, mas é muito importante a gente lembrar que quando você chega no museu, você consegue ver os fatos que ocorreram no Holocausto, mas a gente muitas vezes esquece de todos os fatos
anteriores que levaram e que foram levando aos poucos a esse tipo de horror. Esse tópico de história ambiental durante o nazismo, da história ambiental na Alemanha nazista, ele nos ajuda a voltar a esses tópicos nos primeiros anos do regime nazista e como os passos foram sendo tomados para chegarmos a esse horror que é o Holocausto. And if I look at the early years of fascist rule in Germany and in Italy, I think this is the period that, when we look at it in the light of our current predicament, that we find the most interesting, the experiences that resonate the most with our current experience. We see an authoritarian challenge, we see division of society, we see a politics of hate, but we also see that it is not quite clear where things will be going. There is not the obvious direction for the regime. There are multiple things in play, and I think it's important to see the entire history of the conservation community in exactly this light. There were in a situation where the regime was changing, new people were in power, and the way they saw this was not in some kind of abstract human rights concerns, but very much in a concrete way. Well, what does the new regime hold in stock for my own causes? The conservation movement exists before 1933. It is well established, it has its own networks, its own leagues, its own positions, and a measure of legal tools. And they look at the Nazi regime in terms of what do the new people bring for me. É importante olhar os primeiros anos dos regimes totalitários, especialmente na Alemanha e na Itália, onde a gente consegue ver, fazer um paralelo com a nossa situação atual, onde os conservadores chegam ao poder e as pessoas, o movimento conservador ele já existia anteriormente e as pessoas elas não veem um movimento, as pessoas que chegam ao poder ali como um regime que tenha um caminho traçado. É um movimento sem predições, não se pode dizer para onde que vai. E essas pessoas do movimento conservador que já tem toda uma função social, ele já tem toda uma função legal, ele já tem todo um aparato e ligas que sustentam o movimento conservador, eles procuram nesses novas pessoas que chegam ao poder que causas que eles podem nos ajudar e que causas que eles são afins à nossa e que podem nos ajudar nessas causas que a gente já está afim nessa causa. So, when you look at the conservation community in 1933, it's really important to understand the difference between our own retrospective view and the situation that people thought they were in 1933. It is important to realize, of course, in retrospect, you would wish for every person to resist as much as possible. For people in 1933, it was a much more pragmatic, more simple choice in that they were looking, and they had a choice. I think this is important to realize. There was no Nazi environmental doctrine, no kind of guiding thought, no kind of person in power that you had to relate to. There is a range of choices. You can just continue to work as normal. You can try to accommodate to the regime. You can try to use it to your advantage. You have a choice in the early years of the Nazi era, and in a way this is the kind of real world experiment that I'm looking at here. What do you do if there is a new regime in power, and how to relate to these new people? É claro que as pessoas em 1933 elas tinham uma escolha entre seguir ou não o regime, mas era um regime mais brando, mais pragmático, ainda não existia todo aquele controle de pensamento que o nazismo trouxe mais tarde. Então as pessoas elas tentaram, podiam ter feito algum tipo de militarismo, de militância contra, mas a maioria das pessoas se adaptou ao regime de uma forma que eles poderiam conviver com o regime, viver dentro dele e ainda conseguir até vantagens pessoais dentro do regime. If you look at the conservation community, it's a good idea to start with, well, what are the ideas that are prevalent
in the conservation community. Nature protection is a cause that needs ideas. The idea to protect nature is not something that just exists. You need an idea about what nature is, an idea about why you need to protect it, and an idea what do you need to protect it from. A ideia da natureza ela já existe. Para se proteger a natureza, você precisa de uma ideia de como proteger a natureza, o que a natureza é, de como proteger a natureza e todas as formas de conservação. If you look at the intellectual household there, you see that there are certain overlaps with the ideology of the Nazis. Of course, the ideology of the Nazis is, well, there are certain core ideas, but there is a range of broader reactionary ideas associated with it. And the conservationists can identify with some of the things in play here. If it comes to anti-Bolshevism, if it comes to a dose of anti-Semitism, this is something that most people in the conservation community can live with. So there are very significant overlaps between the Nazi movement on the one hand and the conservation movement on the other. Os acadêmicos da época tinham, apesar de tudo, tinham uma certa intersecção de algumas ideias com o conservadorismo nazista, entre eles alguns de caráter ambiental, outros como o anti-bolchevismo e o antissemitismo, e era comum na época que quando esses entravam em intersecção, eles poderiam conviver com esse tipo de ideia. So there is a common ground in terms of ideas between the Nazis and the conservation movement, and a lot of scholars have just ended at this point and said, well, there we see, there is a conservation community that sees these people as like-minded spirits. Well, what these people gloss over is there are also certain ideas that you can really work with in conservation circles. If you talk about Darwinism and the idea of evolution, that is something that conservationists struggled with. Of course, Darwinism is very important to the Nazi movement. There is the centralism of the Nazi rule, which is at odds with the regionalism of the conservation community. There is the anti-Semitism that the Nazis embrace, and that people in the conservation community they sometimes embrace it, but it's really hard to work with it in conservation terms. The enemy for the conservation community was always industrial modernity rather than the Jews. So there is also, in addition to the overlaps, there's also certain divergence in ideological terms, and I think you should recognize that too. Junto com a intersecção também tem alguns pontos que diferiam da coisa. Apesar de que, por exemplo, o darwinismo e outros movimentos, eles vinham de encontro, no caso do antissemitismo, não era justamente os judeus que eram os inimigos da comunidade conservadora, mas sim todos os tipos de industrialização e de modernização que vinham ao encontro do modo de vida deles. E a esses pontos a gente tem que reconhecer também essas diferenças entre não só as partes que eles interlapsam, que eles interseccionam, mas as partes que eles diferem também.